né? E a gente passa, então, agora para a nossa última palestra, que é a palestra Reprodução Espacial Sonora, mas é que eu tenho uma ideia de que o nosso convidado também vai trabalhar um pouquinho de um assunto interessante, que é a importância da comunicação em tempos de pandemia. Eu acho que é um tema bastante atual. Então, eu convido agora para a nossa quarta palestra o professor Bruno Maziero, que é nosso colega aqui da Unicamp, né? O Bruno, ele fez engenharia elétrica pela universidade. Vestiu a camisa? Ah, eu também vesti a camisa aqui, ó, Ano Internacional do Som. Isso aí. Muito bem. O professor Bruno é da faculdade, fez engenharia elétrica em São Paulo, na Universidade de São Paulo, fez também um mestrado na Universidade de São Paulo, em controle ativo de ruído, e fez o seu doutorado na Universidade de Aachen, na Alemanha, né? Atualmente ele é nosso colega aqui na Unicamp, a gente tem o maior prazer de ter esse sangue novo aqui na Unicamp, mexendo com a acústica com a gente, para reforçar o time. E o Bruno, ele tem trabalhado um pouco mais, como ele atua na Faculdade de Engenharia Elétrica, né, de computação aqui da Unicamp, ele tem trabalhado um pouquinho sobre técnicas modernas de imaginamento acústico, caracterização de materiais acústicos e desenvolvimento de ferramentas de avaliação audiológica. Ele é membro do comitê da Comissão Internacional de Acústica, que é o ICA, que é justamente, digamos que a nossa comissão mãe, né, na qual a SOBRAC, Sociedade Brasileira de Acústica, está vinculada e que promoveu todo esse agito do Ano Internacional do Som, né? Ele também, atualmente, está no grupo gestor de tecnologias educacionais da Unicamp, e vai falar um pouquinho para a gente, um pouquinho sobre as questões aí de acústica voltadas para a área que ele tem trabalhado. Bruno, obrigado pela sua companhia. Fique à vontade. Muito obrigado. Eu já quero fazer uma meia-culpa, que eu não assisti a palestra dos colegas, porque meu filho não está na escola, então eu estava cuidando do Beno. E tive que fazer uma negociata com a minha esposa para ela trocar de turno comigo rapidinho, enquanto eu faço essa palestra. Então, pode ser que aconteça de eu falar alguma coisa que algum colega já falou, mas espero que não. Então, muito obrigado pela introdução. E eu vou explicar agora por que o título da palestra mudou e por que o assunto que eu vou falar não é reprodução espacial, mas vai ter um toquezinho disso durante a palestra. Vocês vão ver agora essa foto. Essa foto está mostrando a Orquestra Sinfônica do Unicamp numa apresentação no dia 6 de março de 2020. A orquestra estava fazendo um concerto com um repertório que viajava pelo universo fantástico de algumas óperas alemãs, como João e Maria, Flauta Mágica, Navio Fantasma, entre outras, né? E se vocês repararem bem, a regente, a Cíntia Aliretti, ela estava vestindo uma camisa que tinha sido dada pela professora Estela Mares, que inclusive está vestindo essa camisa hoje, que era então o presidente da Sociedade Brasileira de Acústica. Por quê? Porque naquele dia, aquele concerto, ele era a abertura oficial das atividades do Ano Internacional do Som no Brasil. Aquele ano, 2020, prometia ser um ano de muitas atividades e muitas novidades e coisas acontecendo para nós acústicos, né? E é nesse contexto que a gente tem o fórum permanente, que a Estela Mares organizou, né? E naquele mesmo dia da apresentação, ela me convidou, então, para representar a Unicamp e fazer essa apresentação que eu estou falando agora. Naquele momento, eu imaginei falar sobre a minha pesquisa, que era em reprodução e aquisição espacial de som. Só que, voltando, 6 de março de 2020, a gente já começava a escutar falar de lockdown na China, hospitais saturando na Itália, mas a gente ainda estava achando que estava tudo bem, que a gente nem imaginava que estava por vir, né? Passaram-se 2 semanas e as coisas mudaram, né? A gente não imaginava que a festa de aniversário dos nossos filhos, por exemplo, seriam comemoradas dessa forma, né?
pelo telefone, por videoconferência, com a criança vendo os avós e os tios babões pela tela do computador dessa forma. Claro que a criança não está entendendo absolutamente nada do que estão falando ou cantando, porque todo mundo com o microfone aberto ao mesmo tempo, era aquela balbúrdia. Mas não era só nesse contexto, né, que a nossa vida mudou. Os eventos científicos, por exemplo, como o ICSV, que estava programado para acontecer em Praga no meio de 2020, foi adiado. Muitos outros foram cancelados ou também adiados, como o próprio FIA, né, que a gente teve que adiar mais uma vez e vai acontecer agora em 2022. E eu estou falando do ICSV porque a reunião do board do ICA, que a Estela já comentou, também deveria acontecer naquele evento, mas ela teve que acontecer dessa forma. Bom, então isso para contextualizar a importância da comunicação. E esse ano de 2020 serviu para deixar ainda mais forte a importância da comunicação sonora. Claro que existem muitos mitos sobre a importância de diferentes tipos de comunicação, mas eu reforço, são apenas mitos, né? A gente sabe que a comunicação sonora é a principal modalidade de comunicação que a gente tem, principalmente na comunicação interpessoal. E ela é de fundamental importância nesse contexto de distanciamento social, onde a gente teve que passar a fazer a nossa comunicação interpessoal via sistemas de videoconferência. Então, o meu objetivo no vídeo dessa minha fala é comentar sobre o que está por trás que permite isso tudo funcionar. E a gente contextualiza todo esse grupo de informações dentro do ramo da acústica das comunicações. É um ramo relativamente novo dentro da acústica, tem 2 livros-textos para vocês terem ideia. O primeiro deles foi publicado em 2005 pelo Jens Blauert, e nesse livro ele define o que é a acústica das comunicações, dizendo que que ela lida com áreas da acústica que se relacionam com as ciências e tecnologias da comunicação e da informação. Para fazer um apanhado histórico de como a gente chegou na acústica das comunicações, a gente volta para o século XIX, quando, naquela época, as pesquisas em acústica elas eram divididas em 2 frontes principais. A gente tinha, de um lado, a acústica física, que eu estou representando aqui pelo trabalho do Lord Rayleigh, que em 1877 publicou o livro A Teoria do Som, que reunia as bases científicas da acústica física naquele momento. E do outro lado, a gente tinha a percepção, né, o estudo da percepção sonora, que eu represento aqui pelos ressoadores de Helmholtz, que são os equipamentos que ele usava para estudar a nossa audição. E em 1863, ele publicou o livro A Doutrina da Sensação do Som como Fundamento Fisiológico da Teoria Musical, que dá o início do que a gente chama hoje de psicoacústica. E o Blauert, em um outro trabalho dele, ele argumenta que, ao juntarmos a acústica física com a percepção sonora e a engenharia elétrica, no começo do século passado, ali nasce a eletroacústica, né? Principalmente por causa do desenvolvimento das válvulas, que permitem a construção de amplificadores, e com isso a gente consegue ter agora instrumentos que são capazes de medir eventos sonoros com maior confiança. O Blauert segue dizendo que a acústica das comunicações ela nasce a partir da eletroacústica, quando a gente incorpora os computadores, e que, por reboque, trouxeram o processamento digital de sinais.
E com o uso do processamento digital de sinais, ou PDS, nasceu a acústica das comunicações, que permitiu o desenvolvimento de sistemas de medição acústica microprocessados, que são nossos sonômetros digitais, gravação sonora em mídia digital, iPod, CD e hoje iPod e Spotify, sintetizadores, instrumentos virtuais, sistemas de som envolventes ou não, software de simulação acústica, softwares de oralização, próteses auditivas bioauriculares e assim por diante. Implante coclear, então muita coisa que nasce da acústica da comunicação. E para a gente poder trabalhar dentro da área da acústica das comunicações, o Puck e Karhalainen, que são os autores do outro livro-texto do assunto, eles listam algumas áreas do conhecimento que a gente precisa dominar. Então, são elas a acústica, processamento de sinais, a audiologia, áudio e voz, fisiologia, psicoacústica, além de matemática e computação como conceitos básicos, né? E Pera lá, meu computador agora resolveu. E como isso tudo influencia a gente nesse exato momento, né? Por que eu estou trazendo tudo isso? Vocês estão me escutando remotamente. Então, a gente está se comunicando por uma via remota, um sistema de videoconferência. E a acústica das comunicações é o que permite que a gente possa fazer isso nesse momento. Eu quero explicar, então, para vocês agora alguns dos principais blocos de como esse sistema funciona e relacionar com as habilidades que a gente precisa na acústica das comunicações. Então, em primeiro lugar, a gente precisa da acústica física, que é onde começou toda a acústica, né? Por quê? Porque eu sou uma fonte sonora. Eu estou gerando ondas acústicas. Então, eu preciso, quando eu quero tratar desses assuntos, dominar o aspecto de como o som é gerado e como ele se propaga, ou seja, como ondas mecânicas se propagam por um meio elástico. No caso, a acústica das comunicações geralmente atua no ar, ou seja, o ar é o nosso meio físico principal. E as ondas sonoras são quase sempre representadas por uma onda plana, porque a gente costuma estar distante da fonte sonora de interesse. Então, aqui um exemplo de uma onda plana, mas pode acontecer do microfone estar próximo da fonte. Nesse caso, a gente modela uma fonte próxima como uma fonte pontual que está irradiando uma onda esférica. Talvez vocês consigam enxergar muito levemente uma onda esférica saindo do centro da mão ao batermos palma. Bom, agora imagina que eu quero me comunicar com algum colega nosso em Portugal. Uma das características da onda sonora é a velocidade do som, que é da ordem de 340 metros por segundo, ou 1.200 km por hora. E se eu fosse mandar uma mensagem sonora do Brasil para Portugal, isso ia levar essa mensagem ia levar cerca de 6 horas e meia para chegar lá. O que inviabiliza qualquer tipo de comunicação sonora, ou comunicação sonora em tempo real, como a gente está fazendo agora. Aí entra a importância das ondas eletromagnéticas, onda de rádio, onda de luz, porque elas são muito mais rápidas. Como elas têm uma velocidade absurdamente maior, elas levam apenas 26 milissegundos para percorrer essa mesma distância de Campinas até Lisboa. Claro, isso numa visada direta, né? Mas
A comunicação por cabos, ela tem uma latência aí da ordem de 90 milissegundos, o que está dentro do que é tolerável na nossa percepção para um sistema de tempo real, que é até uns 150 milissegundos. Tá? Portanto, os nossos sistemas de comunicação funcionarem, a gente precisa converter a nossa onda sonora numa onda eletromagnética. Isso é feito pelos transdutores, pelo microfone e depois, inversamente, pelo alto-falante. E aí que entra, então, a importância da eletroacústica para a gente estudar essa área. Muito sucintamente, né, a gente tem principalmente 2 transdutores na acústica, que é o microfone, que é construído por um diafragma. Sim, existem vários, mas o principal, o mais usado, é construído por um diafragma que vibra em função da onda sonora, e com isso ele altera a corrente elétrica que está passando por esse circuito. Então, ele se comporta como um capacitor, e aí a gente converte a onda sonora numa variação de tensão. Já o alto-falante, a gente envia uma corrente elétrica que passa por uma bobina, gera um campo eletromagnético que induz movimento numa membrana, e essa membrana gera ondas sonoras. Então, aqui eu tenho a conversão de som em energia elétrica ou de energia elétrica em energia sonora. E esses são os transdutores clássicos, mas hoje em dia a gente vê cada vez mais o uso de transdutores MEMS, que são os Microelectrical Mechanical Systems, são os transdutores miniaturizados. Isso indica um pouco a direção de onde está indo a pesquisa, o desenvolvimento na área da eletroacústica. Pois bem, tenho minha fonte, tenho o microfone e falante, mas, em geral, eu não estou falando em campo aberto. Estou falando numa sala. E a proximidade de barreiras, paredes, vai resultar em reflexões. Então, a gente tem, dentro da sala, além do som direto, reflexões, o que resulta, quando a gente considera diversas reflexões, na reverberação, que é quando o mesmo som chega com um pequeno atraso diversas vezes à nossa orelha. Se o atraso for significante, se for muito grande, estamos falando aí da ordem de 70 milissegundos ou algo assim, a gente não percebe, a gente não tem essa fusão do som e percebe ele como som reverberante, mas sim a gente percebe como 2 eventos separados e a gente tem o eco. E tanto o eco quanto a reverberação impactam negativamente na inteligibilidade da fala. Portanto, é ideal para as nossas comunicações que ou a gente esteja em um local acusticamente tratado, com baixa reverberação, ou, se isso não é possível, a gente teve que vir para casa e nossas casas não eram pensadas para isso, então que a gente tenha algoritmos de processamento de sinal que permitam compensar esse efeito. E aqui entra, então, um outro ponto, que é o processamento digital de sinais, o que está cheio nesses sistemas de videoconferência que a gente está usando agora. Por exemplo, a gente tem aqui uma série de sisteminhas acontecendo. A gente tem, primeiro, o AEC, que é o cancelamento de eco acústico, que ocorre a partir de um filtro adaptativo que está tentando o tempo inteiro detectar qual é a reverberação da sala e compensá-la. Para a gente conseguir adaptá-lo, a gente precisa ter um Double Talk Detection, ou seja, um sisteminha que detecta se as 2 pessoas estão falando ao mesmo tempo ou não. A gente tem um processador não linear para tentar compensar a não linearidade do alto-falante. Temos o AGC, que é o Acoustic Gain Control, para corrigir o ganho, para que todo mundo tenha mais ou menos o mesmo loudness, né, a mesma nível de audibilidade. Além de outros algoritmos aí. Certo?
Agora, eu queria tratar de um outro aspecto que também é muito importante, que é a fisiologia psicoacústica. Porque elas impactam diretamente na codificação desse som que a gente está transmitindo. Para motivar isso, vamos lembrar que a nossa comunicação está se dando via internet. E as nossas internets, elas têm uma banda limitada, ou seja, ela consegue enviar e receber apenas uma quantidade limitada de informação a cada segundo. E é por isso que é importante que os sistemas enviem o mínimo de informação possível. Então, o que está acontecendo nesses sisteminhas? O microfone está captando um sinal analógico, ou seja, ele está captando um sinal que é contínuo no tempo, ele tem muita informação contida nele. Aí, os codecs, que são os codificadores, é um acrônimo para codificador-decodificador, ele vai converter esse sinal analógico em uma sequência de bits, uma sequência de zeros e uns. E o que eu quero é que essa sequência de zeros e um que representa a minha onda sonora seja a menor possível. Tá? Então, existem diversos codecs, diversas maneiras de se fazer isso, de se fazer essa compactação. Eu vou só passar por cima de dois deles. O primeiro que eu quero tratar é o LPC, que vem de Linear Predictive Coding, e ele é baseado no nosso conhecimento de fisiologia, de como o nosso sistema, o sistema de humano de fonação funciona. Porque o sistema de fonação, como está mostrando nessa figura, ele é baseado nas pregas vocais, gerando uma sequência, um trem de impulsos, que depois são filtrados pelas nossas cavidades oral e nasal. Então, o que eu tenho aqui é uma fonte de trem de impulsos e um filtro. Se eu gerar, então, descobrir quais são os parâmetros que descrevem como eu gero esse trem de impulsos e como eu gero o filtro, eu posso mandar uma informação muito mais compactada. Então, é assim que funciona o LPC. No codificador, ele faz uma análise do sinal, descobre o timbre e o tipo de som e a característica do formante, ou seja, como que é o filtro, que é individual de cada um, e depois envia isso pelo canal, e do outro lado tem um vocoder que vai sintetizar um som a partir desses coeficientes que foram transmitidos. Ele é super eficiente, mas tem um detalhe, ele só funciona para voz. Se a gente quiser codificar música, por exemplo, o LPC não vai funcionar. Aí, para música, a gente usa outros codecs, como, por exemplo, o AAC ou o MP3, que são os mais famosos. E esses dois, eles são codecs psicoacústicos. Eles se baseiam num modelo psicoacústico de como nós sentimos o som. Então, ele usa a informação psicoacústica do mascaramento para saber quais os sons que compõem um certo sinal sonoro são relevantes. Então, primeiro o sinal é discretizado em frequência, determina-se quais são essas faixas de frequência que são relevantes. As faixas de frequências que não são relevantes, elas são codificadas com baixa quantidade de bits, e com isso as que são relevantes são codificadas com alta quantidade de bits, e depois a gente tem mais algumas outras codificações que são feitas, e assim a gente consegue reduções também significativas do sinal que será transmitido. Eu só quis dar esses exemplos, sem entrar em muito detalhe de como eles funcionam, para deixar clara a importância da gente conhecer tanto a fisiologia, ou seja, como o som é gerado, quanto a psicoacústica, que é como o som é sentido pela orelha, para o desenvolvimento de codecs. Além disso, os codecs também quando a gente está desenvolvendo esses codecs, a gente precisa avaliar a qualidade dos codecs. Então, para os projetos de codec ou de carro eletrodoméstico, a gente precisa fazer julgamento da qualidade sonora. E para isso a gente também tem que desenvolver testes subjetivos
com grandes nomes de jurados. Então, um outro conteúdo muito importante dentro da acústica das comunicações é o quesito da avaliação de qualidade sonora. Existem diversas maneiras de se conduzir esses testes. Aqui eu estou mostrando só um exemplo, que é o teste Mushra, que é o Multiple Stimulus Hidden Reference with Anchor, que me dá um sinal que eu sei que é o melhor possível, um sinal que eu sei que é muito ruim, ou seja, isso é a âncora e isso é a referência. E aí eu testo diferentes codecs ou diferentes níveis de qualidade entre esses dois e peço para as pessoas dizerem eu gostei mais ou menos de cada um deles comparado com a referência. E tem a âncora para ver se a pessoa de fato entendeu o que está sendo feito. Eu quero fazer só um adendo aqui, que até agora a gente falou de comunicação sonora pensando em pessoas com audição normal. Mas, segundo o IBGE, no censo de 2010, cerca de 5% da população brasileira tem algum nível de perda auditiva. Desses, aproximadamente 1%, ou seja, 1% da população, são surdos profundos. E eles poderiam se beneficiar de um implante coclear, por exemplo. Então, outra área da acústica das comunicações é o desenvolvimento tanto de próteses auditivas como de implantes cocleares, que envolve, além de processamento de sinal, também a miniaturização de eletroacústica e agora também comunicação para permitir o processamento biauricular. Bom, acho que com isso eu mostrei a importância das comunicações sonoras, onde elas entram, o que a gente precisa saber para trabalhar com ela, mas aí eu me pergunto, eu acho que vocês se perguntam, tá, o que a gente pode fazer com tudo isso? Para onde a gente vai daqui para frente, né? Então, eu queria só dar, para concluir, algumas perspectivas e desafios dentro dessa área. E aqui eu vou ser muito sucinto, porque, obviamente, existe um mundo de coisas para se fazer. Mas um dos aspectos está relacionado com a realidade virtual. A gente vê cada vez mais a realidade virtual ganhando importância, né? Os nossos sistemas de conferência, como que a gente está usando agora, permite a comunicação, permite que a gente comunique com pessoas que estejam longe, mas a gente não tem aquele sentimento de imersão, a gente não percebe que a gente está junto com a pessoa naquele mesmo ambiente. O objetivo da realidade virtual é garantir isso, é dar esse senso de imersão. E para que a gente consiga chegar aí, a gente vai ter que desenvolver técnicas de gravação, síntese e reprodução de áudio espacial, para que o ouvinte tenha a impressão de que ele realmente está presente naquele ambiente, com o som sendo percebido vindo de diferentes direções, o que induz o realismo. E essa aqui é a minha área de pesquisa. Esse era o assunto original da minha palestra, mas com a pandemia eu achei que seria adequado mudar um pouco o assunto e tratar de um tema mais geral, ainda mais porque durante o ano passado eu gerei diversos vídeos sobre esse assunto de áudio espacial que estão disponíveis livremente no meu canal do YouTube. Então, já convido vocês a irem ao meu canal do YouTube, basta digitar Bruno Mazieiro no YouTube, que vocês vão encontrar, e lá tem uma playlist de vídeos sobre áudio espacial. Outra área que com fortes perspectivas de desenvolvimento é o que eu chamaria de acústica cognitiva. Deixa eu corrigir, não eu chamaria. O Hans Blauert chamou e eu estou copiando ele. O que significa isso? A proposta é que a gente vá além do simples processamento do sinal, que com o advento do aprendizado de máquina e do Big Data, que os sistemas agora eles se tornem inteligentes e que eles sejam capazes de atribuir significado aos objetos e cenas sonoras. O que isso vai permitir? Vai permitir transcrição de fala, já está permitindo, inclusive, né? A gente vê o Google, o YouTube, por exemplo, já fazendo esse tipo de atividade.
oferecendo essa funcionalidade. Vai permitir melhores algoritmos de desreverberação, de eliminação de ruído, porque ele vai ser capaz de determinar o tipo de ambiente que a gente está presente, o tipo de ruído que está contaminando o sinal e escolher algoritmos mais adequados para essa combinação. E entre muitas outras coisas que esse nosso futuro imprevisível nos reserva. Tá? E agora vem o momento do merchan, que é que há 2 anos eu recebi uma bolsa jovem pesquisador da FAPESP para montar o Laboratório de Acústica das Comunicações na Unicamp, ou seja, criar uma área nova de pesquisa dentro da Unicamp. Com essa verba, nós vamos construir uma sala de escuta crítica, ou seja, vamos ter uma listening room na Unicamp, dentro dos padrões internacionais. A gente já comprou monitores de áudio de top de linha, né? Temos aqui os Genelex 8020, temos um arranjo de 64 microfones esférico, temos um manequim para gravação biauricular, microfones de referência, sonda de intensidade, computadores de alto desempenho para fazer desenvolvimento em aprendizado de máquina. E fico aí à disposição para quem tiver interesse em saber mais sobre o assunto e trabalhar nessa área. E com isso eu me despeço, deixando aqui essa frase, que a vida é cheia de sons e a gente quer escutar que eles são bonitos e agradáveis, enquanto a gente evita os sons desagradáveis e perigosos. Muito obrigado e até mais. Oi, Bruno. Obrigada aí pela sua participação. É um assunto tão complexo que você tornou tão suave, né? E eu acho que mostra muito como a gente às vezes conhece muito pouco, né? A gente aperta botão, usa aquilo, não sabe quanto, né, de conhecimento, quanto de trabalho envolveu pesquisadores, né? E aquelas que eu falei já muitas vezes na palestra de hoje, a ciência não se constrói num dia, mas ela é um processo contínuo, e a gente vê na sua palestra um pouco desse crescimento do conhecimento e, de novo, né, como a gente já tinha comentado na palestra anterior, a interdisciplinaridade, né, como tudo precisa estar se comunicando. Muito obrigado pela sua colocação. Tenho, acho que, 1 ou 2 perguntas aqui, a gente está com o tempo apertadinho, mas eu gostaria que você respondesse. Claro. Uma delas é se você conhece sistemas como Lola ou Jamulus, que permite a performance musical pela internet. Eu, pessoalmente, não conheço esses 2 que ele listou, que a pessoa listou, mas estive em contato quando começou a pandemia, né? O Manes me procurou, porque era uma necessidade dos colegas das artes para continuar as aulas ter sistemas que permitissem garantissem a performance via internet. O que a gente percebeu é que, assim, e depois também o Alexandre Maiorino também pesquisou isso dentro lá do contexto da UFRN, e o que o Alexandre percebeu era que dos comerciais nenhum atendia aos requisitos. O que chegava mais perto era o Zoom, por causa dos codecs que ele usava, mas a latência continua, né? A latência não depende da internet, não depende principalmente do processador, né, do sistema de videoconferência, mas sim da internet. E a gente tem um limite aí que está na casa dos 90 milissegundos, que não dá para baixar. Quer dizer, não dá para baixar, não, dá. Dá para baixar como? Tendo uma internet exclusiva. Porque aí você não precisa ficar roteando o pacote. Aí, se você garante uma conexão direta, se você consegue um acesso num link de fibra ótica, aí você consegue baixar essa latência para próximo do tempo de
que a onda leva para percorrer esse caminho. E aí a gente está aí nesses 30, 40 milissegundos. Eu não sei dizer se esse valor ainda é uma latência aceitável para a música. Como 40 milissegundos está começando a entrar na nossa percepção de eco, eu diria que talvez já comece a fazer, pensando, não é diretamente correlacionado, mas pensando que nas correlações aí, que 40 milissegundos talvez já comece a atrapalhar um pouco a percepção, a sincronização dos músicos, tá? Mas, voltando à pergunta, esses dois eu não conheço, e eu não conheço nenhum que eu possa dizer assim, esse funciona bem para música. Eu acho que você acabou já respondendo a próxima questão, que era se você tinha uma ideia de como diminuir a latência via internet, e acho que você colocou essa questão aí do caminho direto, né? E, por sinal, essa pergunta é do nosso amigo Alexandre Maiorino, tá? Exato. O Ale, a gente trocou bastante figurinha aí nesse tempo, porque tanto ele quanto o Mani estavam com essa dificuldade aí nos cursos de música. Né? E assim, existem certas limitações físicas que a gente não consegue vencer, né? Aí, exatamente. Estar próximo faz a diferença. Faz. Em todos os sentidos, né? A questão também emocional, psicológica e tudo mais. Bruno, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, pelo apoio de sempre. Você sabe que você é um companheiro e tanto na Unicamp, nessa área de acústica. A gente sabe que a acústica é um vício, né? A gente entra nele e não sai mais, né? Então, agradeço demais a sua colaboração nesse evento, pela sua participação, da sua palestra. Obrigado, viu? Muito agradeço o convite. Tchau, tchau.